Definir espécie biológica é um problema que confunde ainda muitos cientistas. Que um gato e um cachorro não são indivíduos da mesma espécie todos nós sabemos, não é mesmo? Entretanto, nem sempre é tão simples saber se indivíduos de diferentes populações são ou não da mesma espécie que outro. Em alguns casos, indivíduos são tão diferentes que nem acreditamos quando se dizem que se trata da mesma espécie. Assim, a aparência, apesar de ajudar muitas vezes, não define uma espécie. O conceito de espécie, mais aceito e mais difundido, é o que foi proposto em 1977 por um biólogo chamado Ernst Mayr. Segundo esse conceito biológico, espécies são agrupamentos de populações naturais intercruzantes, reprodutivamente isoladas de outros grupos semelhantes. Ao dizer que essas populações são reprodutivamente isoladas, estamos nos referindo às modificações biológicas ou até mesmo às barreiras geográficas que impedem o seu cruzamento com organismos de outras populações. Sendo assim, duas populações de espécies diferentes não podem reproduzir-se, segundo essa definição. O conceito biológico de Mayr apresenta falhas no que diz respeito à reprodução de alguns organismos. Por exemplo, quando falamos em espécies interceusantes, excluímos alguns seres. Existe ainda outro problema, o surgimento de híbridos, que ocorre quando indivíduos de espécies diferentes se cruzam e dão origem a um novo indivíduo, que geralmente não é fértil. Por exemplo, jumentos e éguas são seres bastante distintos, porém podem reproduzir-se, dando origem à mula, que é estéril. Percebe-se nesse caso que nem sempre somente os indivíduos da mesma espécie reproduzem-se. Outro caso é quando ocorre o surgimento de híbridos que não são completamente estéreis, evidenciando outra falha no conceito. No caso de fósseis, a situação é ainda mais complicada. Como podemos defini-los como uma espécie se não podemos observar o intercruzamento? Sendo assim, a paleontologia normalmente utiliza a diferença morfológica para definir espécies, uma vez que essas características podem ser observadas em organismos fossilizados. Diante dessas dificuldades, vários pesquisadores têm tentado criar uma definição de espécie que contemple esses problemas. Existem diversos conceitos para espécie. Esses conceitos buscam complementar o conceito biológico e corrigir alguns problemas. Entretanto, nenhum consegue definitivamente definir o que é uma espécie. Dessa forma, o conceito biológico de espécie proposto por Mayr continua sendo mais aceito.